Você não vai dar um toque, tipo... Dá só um alô. Já está rodando ou não? Sim, na hora que você ela corta o que ela quer, né? Já? Então tá. Eu vou dar início aqui. Oi, Liliana. Tudo bem? Bom ter você aqui. Prazer te ver novamente. Obrigado. Eu estou conversando com a Liliana, que é o primeiro podcast chamado Pod Fashion. Eu sou Rubens Claudino. E aí o intuito é entrevistar gente da moda, gente do mercado, maquiadores, cabeleireiros, produtores, tudo que envolve o mercado fashion. Então, minha convidada especial de hoje é a Liliana, trabalhou comigo há muito tempo atrás. E como ela tem uma agência hoje, ela vai contar um pouquinho da história dela, como começou, né? Ela já estava me contando algumas coisas aqui, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a gente fez parte de... Eu pude, né, fazer parte de uma época que não existe mais, ela não é mais reproduzida no nosso tempo, onde moda era glamour. Isso, e perfeito. As modelos faziam parte desse glamour e elas eram vistas e se vestiam como deusas, né? Então eu me lembro que eu sou goiana e eu vim num concurso da revista Manequim, não sei se você se lembra. Lembro. E daí, já o evento em si, era um evento grandioso de como as meninas eram encontradas. Acho até por isso que eu acabei fazendo concurso durante a minha vida, porque eu lembro do efeito que fez em mim. Então, eu cheguei numa agência e eu mergulhei naquele mundo que era o mundo de sonhos, que a gente via ali um pedaço na revista, a gente ouvia falar, mas que era realmente glamouroso. E eu acho que o Rubens, a gente estava conversando, na Central de Modelos, ele tinha essa atmosfera. Você entrava num sonho. E as modelos eram maravilhosas, e as modelos estavam na capa da revista, e a gente via o modelo estava no desfile no ano seguinte, porque era um grupo muito seleto de pessoas que faziam Perfeito. tudo, né? E era tão, tão glamouroso. Então, a minha impressão daquela época era a impressão do glamour, que eu acho que hoje ele não existe mais. Ele existe na foto, mas fora dela não. É o que eu comento com todo mundo, né? Com as pessoas que eu me relaciono. Era uma época de glamour. Esse concurso que você fala é o concurso da revista Manequim, né? Isso. Né? Que você patrocinava. Exatamente. Eu fiz isso para a revista Manequim. Nós selecionamos, acho que umas 10 meninas. Eu acho, né? que ganhei o segundo lugar. Eu vi. Perfeito. Eu não fui capa, ganhei uma loira. Então, isso foi o teu início, né? Foi. Né? Teu debut nessa história. E depois eu fiz um concurso também para a revista Carícia, porque lá na Abril eu tinha esse crédito com eles, né? E a Abril em si era um poder também, né? Hã? As revistas tinham um poder muito grande. Tinha, maravilha. Eu tinha, por exemplo, 95% das capas de revistas da Abril eram todas minhas. Né? Todas modelos. Tudo central de modelo. Aquilo era meu marketing. E outra, eu não vou nem falar de mim, porque eu tenho que falar de você. Depois outra história. Eu acho que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast. É impossível você não contar do que era essa atmosfera, porque a gente tem que contar juntos, porque eu tinha um olhar de uma modelo iniciando a carreira. Eu lembro que eu vim no concurso de manequim, aí você sentou comigo e a gente fez um plano, porque eu estava acabando de estudar direito. Eu falei, olha, eu preciso de 1 ano para acabar. Você falou, tudo bem, daqui 1 ano você recomeça. Então foi aquela experiência de 10 dias, mas muito mesclada no glamour. E isso fascina muito as pessoas quando entram na moda. E eu acho que você fazia isso existir, era um papel que você fazia existir. Era fascinante, né? Era uma coisa fascinante. Mas era criado, era um aspecto que você criava, fazia parte da sua criação. Legal, isso naquele é muito momento do mercado. É verdade. E você, depois desse processo, quando você foi... Eu voltei, terminei o meu curso e voltei para São Paulo e comecei a trabalhar na Central. E daí eu não sei em que momento que a gente se separou. Eu não me lembro. Eu morei um tempo no Rio de Janeiro, porque eu estava trabalhando eu tinha um namorado que estava trabalhando numa produção de um filme. Voltei para São Paulo e entrei na Elite. Na Elite. Então, o meu começo de história... Elite. Eu trabalhei no Rio com o... Serginho, não? Não com o Serginho, com o Hélio, que fazia parte... O Elinho. O Serginho ainda não existia. O Elinho tinha um parentesco com a Monique Evans, alguma coisa assim. Isso, né? ele tinha uma agência no Rio de Janeiro. Eu lembro, é verdade. Eu trabalhava nessa agência. E daí eu vim para São Paulo porque tinha uma amiga minha que falou, olha, está abrindo em São Paulo a Elite, vamos para lá com eles. E eu comecei a trabalhar na Elite como modelo, né, continuando a minha carreira. E logo eu viajei, fui para Milão.
Ah, que E legal. daí, quando eu voltei de Milão, eu voltei e eu estava trabalhando muito pouco, porque eu era um tipo muito exótico, né? Morena, Sim, sim. olho verde, e trabalhava muito as loiras, era muito mais fáceis outros perfis que o meu. E daí a minha Booker me propôs de trabalhar como assistente da diretora do concurso, que já era na época o The Look of the Year, que é isso que a gente Sim, ressuscitou. sim, sim. E aí eu conheci o John Casablancas, e daí eu conheci o Bellino e tudo isso. Ah, o Belino, né? Você está falando da época Isso. do Belino. E eu entrei num período que foi o período da entrada de agências internacionais no mercado brasileiro, que fizeram uma grande mudança. Mas eu acho que houve, antes de ter a central de modelos, não haviam agências de modelos, né? A gente Havia, quer estava. dizer, havia agências, tipo, essas que fazem de tudo, Isso, né? E a única agência que quando eu eram agências iniciei, comerciais, né? Que faziam. tudo, fazia tudo. E eu entrei já para mudando, porque eu era modelo, então eu já entrei com a central, já botando ordem. E em Só 6 meses. modelos de moda, só Perfeito, pessoas altas, exatamente. Em bonitas, 6 meses né? já era a número 1. Mas não é o caso agora, porque a matéria é com você, não é comigo. Depois eu vou Mas fazer. eu acho importante a Não, gente ter legal, esse faz marco, parte. porque antes disso não havia nada, as modelos, porque eu acho que existe uma grande confusão, porque assim, modelos é desde a recepcionista do evento até a top model que viaja com a Isso. Gisele Bündchen é chamado de modelo. E essa classificação não entra naquilo que a gente fez, né? Assim, que eu aprendi a fazer, e inclusive eu acho que você faz parte do meu histórico de aprendizado, né? A gente viu um mercado diferente onde a gente falou, não, modelo é isso, é uma mulher Isso. glamourosa, é um homem glamouroso, na qual as outras pessoas olham e falam, eu gostaria de ser como ele, é modelo. Então a gente começou a propor Era chamada linha top, né? isso, E depois tem a segunda, não, eu não vou chamar de segunda linha para não fazer injustiça com quem que exatamente com as seja. pessoas que trabalham. Tem muita gente que trabalha com recepção, E tem muita gente que é figurante, que é tem muita gente que faz só figurante, comercial de exatamente. televisão, Tem entendeu? agências de modelos infantis, Sim, todas as idades, sim. né? Hoje o Então, mercado é vasto. muito, muito. Em São Paulo tem 1.500 agências de registradas como agências de modelo. Desde quem vende book até quem faz recepção, tudo é chamado de agência Perfeito. de modelo. Tá, é verdade. É que hoje as agências, eu lembro das que existem, dessas, Sim, né? Ford Models, por exemplo. que é na época ali, né? Então eu diria que isso foi 89. Então, em 89 eu comecei a trabalhar nesse concurso e o dono da agência que chamava Romeu, olha, como o seu neto, me convidou para trabalhar full time na agência. Falei assim, olha, você trabalha como modelo, faz como você quiser, mas eu queria que você trabalhasse na agência. Eu comecei sendo new Que faces e bacana. scouter, porque como eu tinha esse amor à imagem e eu própria era modelo, e o John me ensinava muito sobre o que eles procuravam. A gente estava ali em busca de fazer uma top internacional, porque antes da Elite, as modelos viajavam, iam para ir embora e nunca mais voltavam, né? Não é que existia uma relação. Elas viravam tops lá fora, não existia uma relação grande entre as agências locais e as internacionais, né? Não existia exatamente uma construção de imagem, né? E Você, foi um problema sério que eu passei quando eu fiz claro. isso. Porque eu contratei alguém para fazer o contato internacional, mandei muita gente Quem trabalhar era a fora. pessoa Uma da tal de época? Catarina, Ah, não, mas tudo bem. a Aí, Catarina que casou, que fez uma agência na isso, Suíça? isso. Sim. Não, não, fez aqui. Ah, tá bom. Essa minha contato internacional chegou para as minhas. Eu vou contar só um O que parentezinho, acontece todo dia no nosso né? mercado. Uma parte, porque depois eu tenho uma parte para contar que é longa, né? Que ela pegou meus modelos e mandou para fora. Quando ela voltou, ela falou assim: ó, quem te mandou para fora foi eu, então você é minha modelo. Aí montou uma agência e tirou todas as minhas Blush. modelos e Chamava começou. Blush, não é? Blush. Isso mesmo. Ela pegou e disse assim para todas elas: falou assim, ó, quem mandou para fora foi você. O Rubinho não é nada. Tipo assim. E as meninas não sabem nada, elas seguem. Ficaram lá, mas gente que não tinha muito o que fazer, mas tudo bem. A própria Elite, né? O John Casablancas me convidou para ser sócio dele no Brasil. Isso eu lembro. Né? Eu lembro de ouvir falar disso, eu não estava presente. Quem E tinha... seria um casamento. Por que você não foi na época? Cara, a Central já estava muito bem conceituada no mercado. Aí o Eduardo, que era junto com a Joyce, Manequins e Maneira, Lembro. tinha concessão do John. Aí o John, quando veio no Brasil, ele falou assim, Rubinho, eu quero falar... O Eduardo falou assim, o John quer falar com você. Nós fomos almoçar até lá no Bolinha, lá, tal. Ele falou, Rubinho, eu quero que você seja meu representante no Brasil. Você vai para o Japão, você vai para a França, você vai fazer estágio em todas as agências. Falei, legal, bacana.
Cheguei em casa, conversei com a minha esposa, falei assim, ele quer, mas eu não estou afim. Ela falou, faz o que você sente. Aí o Eduardo me ligava, e aí, Rubinho, topou? Eu falei, não quero, não estou afim. Demorou anos para a gente conseguir montar um time na Elite, porque a E Elite o, tinha modelos, mas não tinha bookers, não tinha É, gente com então, talento pra e o Eduardo insistia comigo, Rubinho, o John quer que você seja o representante dele no Brasil. Insistiu 2, 3 vezes. Falei, cara, não, de boa, eu agradeço a gentileza, mas eu estou muito bem colocado, então eu não quero. Eu quero ficar com a minha central aqui. E fiquei, abri mão. Eles não gostaram da ideia, mas as pessoas acham que eu sou louco até hoje, porque como é que não aceitar uma proposta desse? E o Belino, que tinha a concessão, né? Uhum. Eu conheci ele num avião, acho que da Bahia, de Salvador, para São Paulo, dentro do avião, de bobeira, assim, batendo papo com ele. Só conheci ele nessa viagem, nunca mais vi. Só estou sabendo disso, que ele era o representante da Elite no Brasil. Ele foi 20 vezes lá para tentar conseguir. Então, aí o John veio aqui, O John veio atrás veio aqui, de me você. deu, e eu falei, não. Ficou atrás dele, mas acho que ele era muito jovem quando ele queria fazer e ele não tinha experiência. E o John queria fazer o que ele faz muito bem. Em todos os lugares do mundo, ele se casava com uma agência importante e fazia o negócio da agência da continuidade. Então, assim, eu acho isso bom. Então, comigo aconteceu isso. Daí eu voltei, comecei a trabalhar no concurso e a gente tinha um objetivo de achar top models brasileiras, porque o John falava, quando eu falo que vou para o Brasil achar modelos importantes, as pessoas riem, porque as pessoas só sabem do Brasil o carnaval, a mulher bonita, mas a mulher bonita é a mulata, é a mulher do Rio de Janeiro e tudo isso. Então, a gente tentou Maria Fernanda Cândido, que foi modelo da Elite. Maria Fernanda Cândido foi eu que lancei, né? Isso, ela tinha. E daí ela não deu certo, ela tinha muito mais talento para a carreira de atriz que outra coisa. Então, ela se deu muito bem como modelo, né? Linda, né? Linda, muito. Fez capas e capas e capas. Fez várias coisas. Mas não a sua Maria Fernanda, hein? Não, Maria não. Cândido, a atriz, né? Isso. A atriz. E depois disso a gente. Aí o ano que a gente achou a Gisele é 94. Então vamos dizer que a gente achou tantas meninas antes da Gisele que a gente tentou lançar e não deram certo. Então o ano que a gente achou a gente achou Gisele e Fernanda Tavares. E o John achava que a menina correta e que representava a beleza brasileira era a Fernanda, mas que a Gisele era mais ambiciosa e que tinha mais personalidade. Então existia uma dualidade de tentar fazer essas meninas virarem tops. E a gente foi trabalhando essa imagem. Sim, sim. E eu acho que a grande decepção do John foi a Gisele Bündchen. A grande? Decepção do John foi. Só um minutinho, só te falar. Serginho Matos. Ah, sim. Era meu marido, no sentido. A gente dividia. Ele ficava Só dá uma alô. Depois eu falo pro Serginho. Serginho, quero que você, quando vier para São Paulo, venha falar comigo, porque nós vamos fazer uma matéria juntos. Ai, Serginho pode me chamar juntos. Que legal. Com você? Ele começou na Central. Não sabia? Ele começou como Buca na Central, junto com a Solange. Ele e a Solange era assim, ó. Olha, que incrível. Tem uma história bacana, porque ela montou dentro da Central a Arena, chamada Arena. Ah, é verdade. E era o Serginho. Era a Solange e o Serginho. Então, montamos um departamento. Daí virou... Bom, enfim. Só estou dando um recado para o Serginho, para o dia que ele vier para São Paulo, para a gente fazer uma matéria. Vai ser maravilhoso. O Serginho, quando eu entrei na agência, ele já estava. Eu não sei como é que ele veio. E ele foi meu parceiro durante anos. Ele ficava no Rio, eu ficava em São Paulo e a gente viajava para o concurso internacional juntos. E a gente viajava junto, descobrindo as meninas. Então, o time que foi formado, quando a Ina veio para a agência, a gente fez uma agência. Porque antes da Ina, a gente tinha muitas dificuldades, porque todas as pessoas que entravam eram pessoas... A Ina já era uma outra agência, né? A Ina era da Ford. A Ina, verdade. Ina Sinesgali, lembra? Ina, né? Ina, é. Então, assim, tudo que existia antes eram pessoas muito boas do mercado, mas que não entendiam o mercado. Eram pessoas, diretores, pessoas que podiam ser diretoras, mas que não entendiam do mercado. Então, a agência não progredia. Quando a Ina veio, ela trouxe um casting importante da Ford e ela sabia, as pessoas confiavam nela, então pessoas vieram para a Se eu não me engano, a Ina trabalhou inclusive com a casting. Ela tinha uma bagagem muito bacana. Eu não sei, a Ina antes da Ford com certeza trabalhava em outro lugar, porque ela já tinha uma experiência vasta e sim, ela já eu conheci era diretora da Ford. Conheci bastante. Eu acho que a Ina começou com o Bernard. Isso. Ela veio desse time. Foi. Ela era super importante, só que ela nunca abriu uma agência.
né? Não, ela abriu uma agência de atores depois com a Ah, Maria tá, Fernanda. tá. Hoje em dia ela tem uma agência de atores. Ah, Ela tem uma agência de atores, a Maria Fernanda e outras pessoas são atores dela. Ah, que legal. Então, assim, a minha vida foi traçada e eu falo que a minha carreira de modelo, ela sempre foi secundária à minha atividade de agente, porque quando eu fui modelo, eu já era advogada. E quando eu era advogada, eu trabalhava, eu exercia, eu estudava e trabalhava à tarde no escritório, então eu exercia um trabalho. Então, quando eu era modelo, me incomodava muito a situação de ter que esperar pelo próximo trabalho. E me incomodava a situação de que eu era muito exótica, então eu não tinha muitas opções. Eu trabalhava com clientes internacionais, porque os clientes brasileiros Não não me funcionava. compravam. Você sabe disso, Sim, né? sim. Era muito difícil introduzir alguém que não tivesse uma beleza europeia e eu não satisfazia esses padrões. Então, quando eu me vi fazendo concurso, eu me vi dando possibilidades para pessoas com belezas exóticas de entrar no mercado, porque do outro lado eu tinha o John que puxava elas para o internacional e dava para elas uma chance de existir. Então a gente começou a fazer um movimento. Sim. E com isso a Ford, que já existia no mercado também, começou a bater do outro lado. Então acho que foi um momento de muita das agências internacionais entrarem e das agências nacionais internacionalizarem, que é um movimento que você começou, mas que outras agências não tinham na época. Eu mandei a Ellen Ford, quando veio para o Brasil, eu era a agência número 1. Sim. Então ela veio me visitar. Gente, mas número 1 é o seguinte, a gente fala número 1 hoje no nosso mercado, o cara que é número 1 no nosso mercado tem lá uns 30% do mercado. Número 1 significava que ele tinha 99,9% do mercado. O restante ficava olhando e vendo o que ele estava fazendo. Não? Perfeito. Existiam agências secundárias que lidavam com tudo, figuração, sim, mas toda desfile. Acabava vindo para você. Exatamente, né? Porque eu fiz um direcionamento com a Central de Modelos e só trabalhar com top models. Né? Então, quando eu falo que eu tinha 95% ou 99% das capas de revistas da Abril, é porque só eu tinha as melhores. E construí em 6 meses as melhores modelos. Descobri substituí o mercado por gente nova. Isso me deu uma credibilidade muito grande. Isso. E esse movimento de trazer novos rostos era uma coisa que só você Perfeito, perfeito. Tanto é que a minha credibilidade na Abril era tanta que a Manequim me chamou para fazer esse concurso para descobrir modelos novos. Isso. Para capa, a Carícia, outras... conheci todas as redações, todas. É importante dizer da relevância que tinha revistas naquela época. Sim, sim, perfeito. Não existia. Então a gente tinha a revista Capricho, que a gente ficava esperando a amiga ler para emprestar para ler, porque não tinha quantidade suficiente na... Perfeito. E o glamour, basicamente, era baseado nas capas de revistas, né? Na capa de revista, nos desfiles. Quando tinha desfile, todo mundo perfeito, parava que era top, ver, né? E os editoriais. Nos editoriais. A Vogue, eu tinha um contrato com a Vogue, que era outra editora. Eu tive um contrato de 1 ano de fornecer editoriais e capas de revistas. Regina Guerreiro. Regina Guerreiro, olha que incrível. O São Paulo Fashion que vai fazer um... Então, quando eu falo que eu tinha 95%, porque eu tinha mesmo, todas as editoras trabalhavam comigo. E eu tinha esse cuidado de ter as tops na minha mão. Então, eu gosto de marketing, né? Uhum. Tem hora que eu não quero trazer o assunto para mim, o assunto é você. Tem outras mas é histórias. importante que a gente está falando de uma coisa que é como se constrói uma carreira das modelos, que não mudou nada de lá para cá. Né? É no marketing. Então, o meu marketing era assim, quando a Central ficou famosa, ela não fica famosa, ela só fica famosa no mercado. Eu queria expandir, então eu tive que colocar lá a Maria Eugênia, entre aspas, Central de Modelos. Aí todo mundo começou a saber quem era a Central de Modelos. Sim. Entendeu? Você sair só do meio, aí gente como eu, que aí morava de em Goiás, fora, a gente começou de fora começou a era. saber. Comecei a fazer curso, preparar pessoas, tal, como a Maria Fernanda Cândido. Eu preparei ela no curso primeiro. Sabia que ela ia estourar, mas eu precisava colocar ela lá para aprender fotografia, desfile, um monte de coisa. E assim foi. O que acontece? O mercado editorial naquela época era fortíssimo, hoje não tem. Eu acho que assim, quando a gente viveu ali os 90, né, que é o mercado que eu já trabalhei como agente, eu acho que o mercado de revistas ainda era bom. As agências conseguiam construir carreira e a gente teve muito sucesso pelo fato Encosta um pouquinho só. Da Elite ser um grupo, né, e poder organizar a carreira dessas meninas e trazer de volta para o Brasil, porque como você disse, você fazia a carreira da menina, mas ela não retornava para você, ela ficava lá fora e a comunicação dela voltar e você continuar internacionalizando a carreira dela não existia. Então,
eu acho que o John deu essa visão do mercado de que a gente poderia construir tops brasileiras. Então, assim, eu saí da Elite, o John saiu em 2000, né? Ele vendeu as cotas dele e saiu da Elite em 2000. Em 2002 eu saí e daí eu montei uma escola de modelos, Que porque eu legal. não queria que houvesse em mim aquela pressão de saiu da Elite, vai montar uma agência, carregou modelos da agência, então eu montei uma escola de modelos. E aí eu estava lá na minha vida calma, uma pessoa, um amigo meu que tinha uma agência de sócio do John me ligou e falou: Liliana, eu queria alguém para fazer scout na América do Sul para mim. Eu queria que você trabalhasse para mim. Então eu montei a minha escola, que chamava Wannabe, e em paralelo eu fazia scout para uma agência que chamava Viva. Então eu saí de trabalhar para o Network, que era Elite, que tinha 25 agências e um movimento muito grande para fazer coisas acontecerem, fui trabalhar para uma agência que era Boutique, que tinha os melhores modelos de mercado em Paris, e eu comecei a trazer as tops brasileiras para ele. Então a gente fez um trabalho excelente e nós íamos abrir no Brasil em 2008, e daí ele desistiu do projeto. E o John, que estava solto e livre do contrato dele de 5 anos de exclusividade, me procurou e falou: Helena, quero ser seu sócio, eu tenho esse nome que se chama Joy, que é um nome que eu já tenho pesquisado, que é um nome que em qualquer língua se fala, é fácil tudo isso. E eu falei, vamos. Então, em 2008, a gente fundou a Joy, que é a agência que eu tenho hoje em dia. Em 2009, a gente fez um concurso que chamava Beleza Mundial, descobrimos a Laís Ribeiro, que se tornou uma super top com Victoria's Secret. E aí, em 2013, a gente começou a fazer The Look of the Year, ressuscitar o concurso que descobriu a Gisele e fazer esse concurso existir. O John faleceu em 2013. Certo, eu lembro. Ele deixou de ser meu sócio, acho que uns 2 anos antes, acho que 2011 ele deixou de ser sócio. E o Marcelo, que está rodando aqui nas imagens, se tornou meu sócio e a gente vem construindo a Joy. Entendi. Num mercado totalmente diferente do que você viveu. Talvez se você vivesse esse mercado, você fala, Helena, não quero mais viver. Então, o John Casablancas, ele acabou alicerçando o mercado internacional. Eu acho que o John Você pegou essa Casablancas, fase dele, né? assim, como você falou que ele te chamou, eu acho que se você tivesse casado com ele, eu não sei nem o que ia Não. dar. Ia ser incrível, porque o John era só marketing. Ele só pensava em marketing. No sentido assim, que ele construía, ele achava que as modelos por si só, elas tinham que ser consideradas tops e a gente tinha que vendê-las como top antes delas existirem. Então ele foi ensinando para a gente esse conceito que a gente não tinha antes. Só tinha você que sabia disso. Sim. E você estava do outro lado, eventualmente fazendo outros projetos da sua vida, como você falou do momento que você saiu do mercado, deve ter sido o momento que a Elite pôde tomar lugar. Bastante gente se posicionou naquilo. Saiu do mercado? Eu não lembro. Eu sou péssimo de datas. Eu também sou péssima de datas, só consigo lembrar porque tem fatos exclusivos que acontecem. Porque enquanto eu estava no mercado, eu dominava. Por mais que eu tivesse os conflitos que eu tive, pessoal, os conflitos que eu tinha, eu não pensei. Todos nós temos conflitos, né? Aí eu falei assim, não quero mais, não quero mais. Aí eu abandonei o mercado, literalmente abandonei. Não queria lidar com mais nada. Tentei passar para frente. O cara que foi meu sócio, ele queria que eu continuasse, eu não queria. Quem é seu sócio? Eu arrumei um sócio, né? Hoje ele é super amigo meu, de coração, de alma. E eu estava assim, quase que, sabe, com um sentimento de frustração, não sei se era a minha relação pessoal, de casamento e tal, não estava bem. Abandonei tudo e fui embora, fui viajar. Então eu fiquei um tempão fora e agora eu tenho outros projetos chamados Plataforma da Fama, que eu encostei uma vez, acho que eu contei para você. Sim. Um projeto muito grande, muito falou, ambicioso. E eu encostei porque eu falei, vai me dar dor de cabeça de novo, para dar acesso a todo mundo que quer ser modelo. Só que aí você tem um funil para separar quem você quer, porque se é para trabalhar, eu vou ter que trabalhar com uma categoria muito pequena de gente só linda e maravilhosa, desculpa. Agora, como tem uma camada muito grande de agências, eu não quero concorrer, não quero entrar nessa... Às vezes eu acho, assim, não sei se você concorda com isso, que às vezes o fato não é só ser linda e maravilhosa, porque, na verdade, a maioria das modelos nem se acham linda e maravilhosa. Somos nós que dissemos para ela, olha, como você é bonita e você pode ser modelo. O mais importante é que é difícil achar é a personalidade, porque a personalidade compõe tanto a pessoa. Essa personalidade que faz ela virar o que ela é. Né?
Por exemplo, você vê Valéria, a Doris Guice, Maria Fernanda Cândido, a própria Aline Moraes, que Maria Eugênia, que você tinha, maravilhosa. Maria Eugênia, nossa, eu trabalhei com ela. Essa mulher fez tantas capas assim, você ficava assim... Ela é mulher de capa. Como você faz para ela ficar feia? Porque ela era linda, qualquer lado que você olhava, desprendia o cabelo assim, acho que ela fazia a cara de mal-humorada. E ainda continua a ser bonita. A Aline Moraes, por exemplo, ela foi descoberta num concurso da Carícia. Sim. Só que depois foi uma tentativa de eu voltar para o mercado. Eu falei, não quero. Mesmo com ela na mão, eu falei assim, eu estou fora. Aí o pessoal veio, aí você vai querer empresariá-la? Eu falei assim, não vou poder, não quero assumir esse compromisso, não. De tão frustrado que eu estava. A Aline Moraes, quando ela veio na Elite, eu já trabalhava lá. Veio ela e a mãe, e ela participou desse concurso e veio nos procurar. Ah, que legal. A gente adorava a menina. Então não tinha jeito. Então, tipo assim, ela vai dar certo. A Aline ia dar certo. E deu. Mas eu estava tão reticente, né, com relação a esse mercado que eu falei, deixa ela voar, que melhor. Que ainda bem que ela foi com você. Ela viveu um tempo lá e depois, lógico, foi ser atriz, que é o caminho dela, Cauã. A gente fez uma época muito interessante ali na Elite de revelar talentos e tudo isso. Mas, assim, eu acho que o mais importante de todo esse trabalho é o trabalho que você tem de revolucionar a vida das pessoas. Você não acha isso incrível? O meu guia é de saber disso, que a gente mudou a vida das pessoas. É uma loucura, né? Você sabe que eu tenho um amigo, amigão, é um irmãozão meu. Ele fala assim, Rubinho, você mudou a vida de muita gente. Eu falei, cara, nunca parei para pensar nisso. Não. Nunca parei. Porque muda, né? Você entra, você muda o rumo da sua vida. Eu fico sempre preocupada assim, nas pessoas que a gente eventualmente alimentou uma esperança de ser modelo e não deram certo. Mas eu penso, ainda essa pessoa que não se tornou uma top model, que não virou famosa, que não ganhou dinheiro como modelo, a gente mudou a vida dela porque ela viu a vida de um outro ângulo, viveu outros valores e, portanto, ela nunca mais voltou para viver na casa dela e ser a vendedora de loja ou casar com alguém. Ela foi ser alguma coisa a partir disso. É essa possibilidade que eu dava no meu curso, que todo mundo queria. Eu tinha muitos críticos que falavam assim, você ilude as pessoas. Eu nunca iludi, eu só chamei para ser porque eu sabia que eu ia fazer essa pessoa modelo. O curso não tinha essa responsabilidade. Eu falava assim, é sua vontade, você vai se aproximar. Se o universo abrir para você, você vai ser. E aquilo para essas meninas era fantástico, elas adoravam estar com aquelas mulheres bonitas, seja lá se ela XY. Ela gostava de estar ali porque era uma possibilidade de estar próximo de um ponto de fama, de um ponto de se revelar para o mundo. Igual, eu estou falando isso pelo que você acabou de me dizer. Está próximo. Agora, se vai acontecer, eu não sei. Mas que isso mexe com a vida dela, mexe. Tem um livro maravilhoso que chama O Poder da Beleza, e no qual essa psicóloga americana descreve que a beleza ela tem tanto poder quanto dinheiro. Porque onde tem beleza, as portas se abrem, as coisas se convencionam. É muito estranho, né? Eu sempre falo para os bookers trabalhando assim, olha, não importa o cliente. Se você tem a modelo que é linda, o cliente vai te abrir a porta. O cliente pode te cumprimentar todos os dias. Se você não tem uma mulher bonita, você fala assim, olha, bom dia, até logo. Mas se você tem a mulher certa, você vai entrar pela porta. Isso chama tudo, né? Eu tinha alguns conhecidos de restaurantes top em São Paulo que eles viam. A minha agência vivia de amigos, né? Donos de restaurante top, chique, amigos que não eram próximos, mas que se aproximavam, porque o Rubinho virou dono da Central de Modelos, então tudo quanto era amigo ia me visitar. Você está falando com relação à beleza, ela abre a porta, mesmo que não seja para um trabalho efetivo que ela vai ter que fazer. Porque te convidam para uma festa, te convidam para o restaurante, te convidam para jantar, e você é convidado. Porque quando você tem mulher bonita, todas as portas abrem para você. Mas vendo pelo aspecto da menina que é bonita, se ela for muito bonita, ela vai casar com o próximo cara que passar, porque ela não tem ideia do que está acontecendo. Então, aí, onde entram os agentes? Os agentes entram para te dizer, olha, você é bonita e dá para você ir até aqui. Dá para ir até você aqui, a gente pode fazer isso. Então... Muitas vezes eu acredito que muitas meninas são perdidas. Todo dia eu penso, quantas meninas e rapazes são perdidos porque eles não têm ninguém para falar, olha, você tem essa possibilidade. Daí os concursos, então, né? Eu queria fazer isso. Um dos conflitos que eu tinha era isso.
modelo. Modelo é um nome, literalmente, você é um modelo. Modelo de alguma coisa. Você é modelo de uma mulher bonita. Vai todo mundo babar em cima de você. Sim. E eu, quando montei o meu contrato, falei assim, você me contrata porque eu quero cuidar da tua carreira. E cuidei de 5 ou 6 que eram as melhores que eu tinha. Então elas não faziam, elas não aceitavam, eu falava assim, você não pode aceitar a ligação dos seus produtores, nem dos fotógrafos. O cachê quem determina sou eu para você. Claro, é o princípio de ser agente. Perfeito. Aí o fotógrafo, não, eu tive uma encrenca, eu nem vou te falar quem era o fotógrafo. Não, Rubinho, se você não me mandar, eu vou conversar com elas direto e vou pagar quanto eu quero. Eu falei, você pode tentar, mas você não vai conseguir. Aí os modelos me ligavam e falavam assim, Rubinho, eu vou perder o trabalho. Eu falei assim, não vai. E se eu perder? Eu falei, se eu perder, eu pago do meu bolso o teu cachê. Você não tem noção das loucuras que eu fiz. 10 modelos da minha agência, eu vou tirar. Aí o que eu faço? Eu falei, não aceita. Você está comigo ou não está? Posso confiar? Pode. E se eu perder, eu te pago. Era grana. Aí eu cobrei, era uma coincidência, depois eu me alongo isso. O que acontece? Ela desistiu, pagou o que eu queria, todo mundo ficou feliz. Quem me odiou foi o fotógrafo e a produtora dele. Que todas já estavam aprovadas. Não tinha como mudar. A regra era minha, a tabela do mercado era minha, me desculpa. Eu sabia como funcionava o mercado. Então, eu já comecei como empresário arrumando encrenca com alguns fotógrafos. E muitos fotógrafos eu não cobrei. O Triplo era um cara que ele fazia trabalho, ele não pagava. Ele é famoso por não pagar, né? Eu falava assim, Triplo, deixa que eu pago do meu bolso para os modelos. Sério? Eu pagava, o que você quer? A Vogue, eu tinha editorial, eu falava, vocês não precisam pagar para os modelos, quem paga ela sou eu. Então facilitava a vida de todo mundo, porque eu tinha condições de fazer isso. Eu vou criar dificuldades? Não. E outra, não eram cachês astronômicos, entendeu? Então, eu corria riscos, como é que chama? Riscos... Calculados, entendeu? Eu adorava fazer isso. Então não arrumava encrenca com ninguém. Só com esse fotógrafo que ele queria pagar um pouquinho, eu cobrei muito mais do que ele. O mercado hoje é muito chato. Hoje as modelos têm empresa, a gente tem empresa. Hoje as empresas de modelos são muito fiscalizadas pelo fisco ou por tudo. A gente raramente tem pagamentos diretos, assim, todos os pagamentos são com nota fiscal e feitos dessa maneira. CNPJ, né? Chamado tudo no CNPJ, que antes não existia, você sabe disso. Muita gente pagava em dólar, a gente pagava em reais, que pagava à vista, pagava a prazo. Hoje tem gente que paga em 90 dias. Nossa, mas também naquela época existia isso. Né? Mas não Natura, Boticário, clientes importantes que pagam em 90 dias, fora a nota fiscal, fora tudo isso. Será que é a empresa ou é o fotógrafo? Ou a produtora? Essa que é a diferença, né? Eu acho que falta glamour no mercado, falta agentes que falam isso, não vai fazer. Não vai fazer e pronto. Então, para ser... Eu tive trabalhos que fez isso. A Abril, por exemplo, ela tinha uma tabela. Ela falou, Rubinho, eu quero a Maria Eugênia. Eu falei assim, qual é o valor? Rubinho, você sabe o valor de tabela. Eu falei, eu vou consultá-la, mas ela não vai topar. Eu já dizia, nem precisava falar com ela. Claro. Desculpa aqui. Olha, ela não vai topar porque o cachê é baixo. A gente só tem que cumprir a tabela. Eu falei, então, se você aumentar, quanto ela quer? Tanto, 10 vezes mais que eu quero. Se você quiser, desculpa, é o que ela quer. Daqui a pouco ela me ligava. Sim. Rubinho, vão pagar o cachê. Então eu quebrava todos os sistemas que eram colocados. Eu quebrava, desculpa. Se você quer isso, testes, por exemplo, de filme, quero fulano e tal. Você paga cachê? Não. Ela tem sindicato? Não. Se ela não tem sindicato, eu não vou pagar. Então, se você não pagar, você não tem. Hoje as agências são assoladas pela invasão do Instagram, onde as pessoas vão diretamente nas modelos. Recentemente, a gente está fazendo uma associação das agências, estamos assinando para, de novo, zelar pelos valores mínimos de tabela. Perfeito. Tem meninas que o cachê para desfiles é o mesmo de 10 anos atrás, o cachê mínimo para desfiles. Então, assim, os modelos são muito mal pagos, no geral, né? E bem pagos para alguns trabalhos. Então, assim, a dicotomia, você tem muitos new faces no mercado e os tops aqui. Essa zona do meio é uma zona muito difícil de percorrer. Então, os modelos raramente conseguem ascender. Certo. Se era difícil naquela época, agora... Ficou mais... É quase impossível, porque as agências não têm tempo para errar.
o custo de uma menina em São Paulo ou o custo de uma menina viajando em qualquer mercado, ele é muito alto. Então, eu digo sempre assim, se a Gisele Bündchen fosse modelo agora, talvez ela não sobreviveria, porque levou 2 anos para a Gisele trabalhar, entrar no mercado de trabalho do Brasil. E levou mais ou menos a mesma coisa para ela trabalhar lá fora. Então, eu acho que hoje o mercado é muito mais difícil, por excesso de oferta e porque faltam um controle maior das agências sobre a carreira das modelos. A internet nos tirou o poder de negociação. Sim. Acho. Eu conversei com o dono de uma agência de modelos outro dia, que é um super amigo meu, que eu conheci ele há muitos anos, até quando eu conheci você como modelo. E eu queria bater um papo com ele. Ele falou, Rubinho, esquece, o mercado, ele até está fechando a agência dele. Qual agência que é? A Totem. Totem. Não sei se fechou. Eu lembro. Como É uma das mais antigas. Sim. É Lobato, gente boníssima, cara fantástico. Falei com ele outro dia, falou, bem, o mercado mudou, o pessoal está procurando gente no Facebook. Falei, nossa, mudou tanto assim. Quer dizer, sério? Já não tem nem esse intermediário da agência para fazer. Vão direto na pessoa que está lá. Sim. Então isso fica fácil, porque se oferece uma grana para ele, não tem ninguém intermediando para te cobrar um cachê melhor, né? Que a função da agência é você pegar o trabalho, fazer um casting que ele precisa e falar, ó, esse casting custa tanto, o cachê desse modelo custa tanto. Como aconteceu muita gente assim, gente que veio na minha agência para trabalhar comigo, era bastante conhecida no mercado, falou assim, ó, quer trabalhar comigo? Então contrato de exclusividade, eu vou cuidar da sua carreira. Claro. Se você perder a exclusividade, a gente está ferrado. Então, mas por que você quer exclusividade? Porque você está solta no mercado, o que eles te oferecerem você vai topar. E você trabalhando comigo, eu sei o quanto você vale. Se eles quiserem pagar, ótimo. Eu sei que eles conseguem pagar. Ela falou, mas eu conheço todo mundo do mercado. Eu falei, então, olha, eu não posso te aceitar sem contrato, senão eu vou prejudicar os modelos que eu tenho de exclusividade, que elas seguem com fidelidade a minha proposta. Então, elas... Pode pintar pouco, mas o pouco que pinta é um cachê muito bacana, entendeu? Muito viável. Era uma forma que eu tinha, né? Eu acho que a modelo sempre perde quando ela trabalha sozinha. Hã? A modelo sempre perde quando ela trabalha sozinha. Sempre porque você não tem ideia do seu valor. Perfeito. E se alguém te oferece o dinheiro, você fica ali olhando, será que eu valho isso mesmo? Vai ver que eu valho isso. Aí você exatamente. aceita, porque você não e tem outra, uma ideia. A própria situação dela. Ela falou, está pintando um trabalho. Quanto que é? 500? 400? E você está nesse nível aqui, né? Você está aqui. Ninguém te falou, olha, você vale 10 mil. Se você começa a receber 10 mil, você fala, eu não vou trabalhar por 500. Mas se você ainda não recebeu os 10 mil, você não pode acreditar que você valha. E era isso que eu fazia com as meninas. As tops, eram 5 ou 6 tops que eu tinha. Todas elas tinham exclusividade. Trabalhava um pouco, mas o pouco que trabalhava era um cachê maravilhoso. E ninguém tinha acesso, é só você que tinha, né? Sim, claro, era um combinado. Se fizesse fora, eu tinha uma cláusula de quebra de contrato. E quem que eram os seus concorrentes, de fato? Depois que o Bernard assumiu do mercado, eu entrei direto. Ixi, né? Lógico. Né? Ele era o único concorrente. Porque eu tinha o Bernard Modas na Consolação, depois virou a Casting, e assim foi indo. Né? O Bernard era top, mas ele era tipo... Louco. Inconstante. Eu não conheci, então você pode me falar, porque eu não lembro, eu não conheci. Quando eu entrei e coloquei regras, porque eu já conhecia o mercado, eu era modelo. Então, você sabe como os modelos trabalham. Então, eu botei regra. Para não fazer aquilo que estava tudo solto, eu falei assim, ó, quem quiser vir trabalhar comigo é contrato. Os modelos que já estavam no mercado não queriam, porque não queria exclusividade, porque era conhecido. Então, eu comecei a trazer muita gente nova. Gente nova, ó, a regra é assim. E eles topam. E toparam e deu muito bem. Entendeu? Porque quem já era conhecido no mercado não ia querer trabalhar comigo. Então, vamos dizer que o que eu vivi foi basicamente a mesma coisa que você viveu, só que considerando o internacional como uma ferramenta. Perfeito. Então, o internacional começou a ser uma ferramenta de crescimento das meninas. Exatamente. Você entrou numa fase onde o mercado amadureceu, porque você entrou no mercado municipal. Você tinha uma regra que era um cara, que era o John. Sim. Você entendeu? E mesmo a história de ter a Ford como concorrente fez com que a gente obrigasse nós e as outras agências a se internacionalizar. Então, Perfeito. Toda agência, hoje eu tenho uma agência, tem uma pessoa que faz o internacional,
tem os bookers nacionais e tem uma pessoa fazendo new faces, que é buscar meninas novas que Perfeito. entram. Essas etapas é que são legais. Eu comecei com essa etapa no mercado nacional. Quando eu vi que eu fui lesado com esse contato internacional, mesmo tendo contrato, tudo com as minhas modelos, Você começou a... aí eu me frustrei com o mercado internacional. Foi uma decepção muito grande, você não tem noção. Aí você se fechou ou você continuou investindo no internacional? Não, aí eu parei. Eu não tinha ninguém, o mercado internacional é muito complicado. Eu tinha uma contrata internacional que, por exemplo, a Ellen Ford, e tinha outra que vinha na minha agência, e a minha contrata internacional, junto comigo, ficava conversando com a Ellen, batendo papo sobre o modelo, e ela não falava comigo. Porque era inglês. Ela não traduzia, não me perguntava nada, eu era qualquer nota ali. Eu falei assim, é assim que eu vou lidar com as pessoas que vão trabalhar comigo? Não dá, né? Então não quero. Tive duas, né? Nem cito o nome, porque não há necessidade. Porque, na verdade, são coisas que são circunstanciais. Quando a circunstância não abre, eu me recolho. Porque se é para acontecer, vai acontecer. Você teve a sorte de ter um John Casablancas do seu lado que era um suporte interessante, não era? Ele é conhecedor da área internacional. E eu já fui aprendendo, tendo essa situação do internacional. Claro, foi o sucesso dele, foi trazer meninas do mundo inteiro para Nova York, que era um mercado de sucesso na época. Perfeito. Eu acho isso, eu concordo com você. Eu acho que o mercado se expandiu hoje como a gente olha para o mercado internacional como uma fonte de renda muito importante. E o mercado nacional como secundário, porque Sim. O mercado nacional ele é muito desorganizado ainda. Perfeito. E pouco profissional em relação ao mercado internacional. Mas isso também está globalizando. Né? A beleza vai se globalizando. Hoje a gente tem clientes internacionais que ligam na agência e querem ser atendidos. Hoje, um booker não falar inglês é um problema de... É um problema, né? É um problema de pagamento, é um problema de desenvolvimento da carreira do próprio booker. E os bookers têm que falar outra língua. É muito importante. Principalmente hoje, ainda naquela época... E eu acredito assim piamente que eu acho que no futuro a gente não vai ter uma agência internacional que nos representa. A gente vai todo mundo vender os modelos que tem. E o cara, se quer comprar modelo brasileiro, vai comprar da Joy e não da Ford New York. Eu acho que a gente vai ter essa relação. Que eu acho difícil ainda, porque para você trabalhar em Nova York, você tem que ter uma agência em Nova York, você tem que existir no mercado de lá para fazer visto. Mas acho que isso tudo, com o tempo, você vai suplementar. Ah, sim. Você acha que com essa história da internet, por exemplo, vai aproximar muito a comunicação? Eu acho que vai globalizar. Vai, eu acho que o cliente da Vogue América vai me ligar e vai buscar comigo. Porque por que ele vai precisar do intermediário? Por que ele vai precisar da menina de plantão em Nova York para o trabalho dele? Ele pode voar a menina do Brasil para lá e ela fazer o trabalho. Não estou dizendo que vai extinguir. A gente continua exportando modelos, mas eu acho que existe um fator facilitador, né? Porque, como você falou, no meio disso tem tanta gente ganhando dinheiro da modelo e do agente local, que somos nós, que vai chegar um momento que isso tudo vai desaparecer, porque os intermediários vão desaparecendo por causa da internet. A internet deixa tudo claro. Mas eu acho que tem que ter um foco centralizador aí, que é o que eles vão precisar. Esse intermediário não vai deixar de existir. Porque eles não vão ter uma modelo aqui que você tem, e ele não tem contato lá. Sim. Então eles precisam de você, porque você tem acesso. Eu tenho 10 mulheres lindas e maravilhosas. Ele não tem acesso a essas 10. Sim. Então você acaba sendo importante. O que pode acontecer com o tempo, ela ter contato com a pessoa e a pessoa vai ligar para ela direto. Eu não sei se isso acontece lá fora. Por exemplo, a gente tem um site que chama models.com. Depois você dá uma olhada. Tá. Que é um site que fala assim das maioria dos modelos importantes no mundo. E ele te dá a oportunidade de colocar a tua agência. Você paga um FII anual e a tua agência está ali classificada com os modelos que você tem. Isso te dá uma condição de um agente, se quer falar com você, ele sabe, a Joy, a Ford Nova York. Então a gente começa a entrar no circuito internacional, mesmo a gente estando na América do Sul. Sim. Você tem mercado aqui, o mercado argentino. Eu trabalhei com o mercado argentino. Nossa, a Argentina está quase falindo mesmo, né? O mercado paga muito mal, infelizmente, mas com muitos editoriais, com muita oportunidade de trabalho. Né? Sim. É que eu não sei com essa questão política que muda, né? Não sei como é que isso... mas isso interfere até um patamar. Ponto, mas, assim, eu acho que eles têm dificuldade de trazer um modelo brasileiro, porque se o mercado paga pouco, para eles importarem modelos brasileiros é mais difícil. Mas a gente está trabalhando muito com Colômbia, a gente trabalha com Peru. Que bacana.
a gente trabalha com o Chile, lógico, porque o Chile tem uma economia local. E a gente trabalha hoje com o mundo inteiro. Bastante modelo exportando para a China, para a Ásia em geral. E agora a gente começou a conquistar essa parte de Emirados Árabes, Dubai, essa região do planeta também, que está começando a ter boas agências de modelo que você pode trabalhar com elas. Bom, então quer dizer que o mercado está se expandindo bastante. Eu acho, assim, numa agência igual a Joy, ou várias agências que tem no mercado, elas são mais concentradas no mercado internacional do que no nacional. O nacional acontece por consequência. Então, eu tenho uma boa modelo, ela tem que trabalhar no Brasil enquanto não viaja. Perfeito, então teu foco é mais internacional. Nosso e de várias agências. Hã? Nosso e de várias agências. Você pega uma agência igual a Mega, é uma agência grande, então eles trabalham muito o mercado nacional e tudo isso. Mas se você pega a maioria das agências novas que vieram dessa nova geração, elas são concentradas no internacional. Eu tenho agências que só trabalham internacional, não fazem nem nacional. Só trabalham com o internacional da menina. E eu invisto muito no nosso internacional, porque se a menina trabalha bem fora, ela volta para o Brasil com uma outra imagem. Sim. E você, com isso, pode construir tanto com o cliente nacional, porque o cliente nacional, você sabe disso, ele um pouco desvaloriza o modelo local. Assim, sim. O padrão é muito... não sei, assim, eu acho que se a Laís Ribeiro, que é a nossa top, se ela tivesse ficado no Brasil, ela não faria nada, porque ela era castanha, de olho castanho, praticamente negra, com cabelo liso. Quantas você conhece? Né? Então ela saiu e fez tanto sucesso fora. O que é engraçado que eu vejo nas publicidades hoje há uma mescla, né, de tipos, né, de modelos. Não é como era antigamente. Não. Voltou a ser o padrão comum. Comum. Se você olha a televisão, muito comum. Não é o padrão de beleza mais. Acabou. Aquilo lá, para mim. E outra. Mas enquanto isso, as novelas que pegavam um tipo comum só pegam pessoas bonitas. Você vai assistir novela hoje, só tem gente bonita. Será? Nas novelas? Eu não tenho visto não, mas não. Eu me basei pela publicidade. Voltando ao mercado de publicidade, hoje você tem uma série de concorrentes. Você tem muito influencer hoje em dia. Nossa, muito. E o influencer tira muito da campanha. Isso. E muitas vezes não dá retorno para o cliente, mas o cliente continua... Não dá. Deu muito. Existe agora uma queda da situação dos influencers. Não uma queda. Porque eu acho que muita gente entrou no mercado e virou influencer comprando seguidores ou fazendo um conteúdo que as pessoas achavam legal porque elas não entendiam o suficiente, não tinham as opções. Eu acho que hoje tem influências, mas influências que são realmente pessoas que entendem e têm algo para dizer, e os demais que não cresceram nessa vibe estão perdendo espaço. Então, acho que isso nos favorece de novo. Vai trazer de volta o mercado para nós. O que eu tenho notado é que muitas influências, elas... logo lá no começo dessa história, as que eram mais fortes, as agências, por exemplo, banco, outros clientes, né, outros nichos, chamavam elas para a televisão. Hoje o que está acontecendo é que esses clientes estão patrocinando a influência sem a mídia. Sim. Sem a mídia televisiva, por exemplo. Isso. Então ela já faz o canal dela, então ela tem lá. Então o cara paga para ela ganha. Uma coisa que eu não sei se você concorda, porque eu não sei o que acontece. Existia muito poder nas agências de publicidade. Sim. Hoje não existe mais. Não. As agências de publicidade, a gente respeita, a gente manda casting, tudo isso, mas elas não mais comandam o que acontece com o cliente. O cliente, assim, eu vejo muitas empresas que eles nos contatam diretamente, eles eliminam a agência de publicidade e muitas vezes eliminam o marketing deles e vão diretamente no marketing do Instagram, da pessoa. Então, você vai me contratar e eu vou dizer como é que eu quero vender o seu produto. Então, eu acho que tem um momento muito importante que dá muito poder para a modelo, porque os seguidores dela ela tem e vai continuar tendo. Então, por isso você vê muito as modelos permanecendo no mercado. Então, hoje, como eu estava te falando, hoje as modelos trabalham, a Cindy Crawford tem 55 anos, 58 anos. A Naomi Campbell tem 55 anos, continuam trabalhando. Continuam. Porque a imagem do Instagram corrige todos os defeitos, sim. que era impossível na nossa época, e porque essas pessoas conseguem
trazer uma legitimidade para o produto. Então, de novo, a menina entrou hoje no mercado com 16 anos, ela concorre com a Naomi Campbell, que tem 55 anos. Então, a diferença, o que faz a diferença é que nicho que você quer atingir o teu consumidor. Então você tem pessoas de mais idade, por exemplo, idade média, um pouquinho mais, um mercado muito amplo, né, para trabalhar. Banco, você não se liga, por exemplo, no mercado específico de criança. Então você tem muito magazine, por exemplo, você tem a diversificação de produto, de publicidade é muito grande, maior do que naquela época. Isso, o mercado é muito grande. Muito grande. Então eles estão atingindo tudo. Acabou a história do glamour. Então você vê Avon ou outro produto. Não, mas hoje a gente recusa cliente. Hã? As agências recusam o cliente. Tem cliente que eu não trabalho. Ah, eu não tenho produto para ele. E eu não quero fazer da minha agência uma agência que tenha tanto modelo que possa atender determinados clientes. A gente não atende. Acho que não tem mais agência que é full service. É muito difícil. Você tem que ter um casting, sei lá, de 2.000 modelos. É o que tem. Tem algumas agências que são conhecidos meus que tem essa amplitude. O que eles me disseram, o que esse meu amigo me argumentou, foi que assim, você tem uma diversificação de consumidor, o que ele faz? Ele vai no Facebook. Justamente, então não compensa mais. Eu acho que hoje o seu modelo de negócio da época, para mim, é o modelo mais justo. Olha, eu tenho esse tipo de modelo para te oferecer e compra quem quer. Você não tem mais como ser full service. Porque na época você podia ainda pegar uma Maria Eugênia e colocá-la para vender um produto secundário, mas hoje não. Você vai falar, não vou expor a meu modelo a isso, senão não vou trabalhar com esse cliente aqui. Então, eu acho que é mais exclusivo ainda o nosso mercado. Se você se concentrar nesse mercado, tá certo. Não, mas eu digo assim, como agência, quando você entra no mercado, você vai ter que se posicionar. Onde é que eu vou querer estar nesse mercado? E saber que você... Qual é o meu nicho, qual né? que é o seu nicho de mercado? Você acha que você consegue fazer isso? Eu acho que eu focar nisso? Eu acho que eu tento todos os dias focar a nossa agência mais no casting do que no cliente. Eu me preocupo mais em saber que a minha modelo está sendo alimentada e que a gente está construindo uma carreira para ela, do que estou preocupada em atender determinado cliente. Então, assim, logicamente eu sei que se fundir um grande grupo e eu vou ter uma relação com eles, mas eu... como o Joy, eu nunca vou ter casting suficiente para suplementar tudo que ele precisa. Que era um objetivo da Elite, que era um objetivo da Ford, dominar o mercado, ter todo o mercado para nós. Você não consegue mais isso. Eu, de fato, não acompanhei, não tenho acompanhado. E a outra coisa que eu acho que tem, Rubinho, é que assim, para você ter uma agência, e você sabe disso, você tinha que ter muito dinheiro. Quanto custava alugar um telefone? Então. Eu falo para as pessoas assim, comprar um telefone custava um preço de um carro. É verdade, lembro. E a diferença é que eu fui o único, por conhecer o mercado, eu fui louco para fazer. Doido. Eu sou doido para as coisas que eu gosto de fazer. Fui o único, porque na verdade não tinha sócio, não tinha ninguém. Era eu só, me, myself, como eu costumo dizer. Me, myself and I. E eu sou psicoterapeuta. Nesse meio tempo eu acabei virando psicoterapeuta. Então eu tenho uma linha de pensamento muito bacana, muito equilibrada, para saber como é que você lidar com as coisas sem me estressar, né? Isso eu aprendi. Então eu tenho que botar em prática. Qualquer pessoa hoje não consegue abrir uma agência sozinha, como eu fiz. E fiz loucuras. Eu saí do escritório bonito na Rua Tabapuã, lindo, maravilhoso, para montar um prédio de 3 andares na Rua Augusta, que eu gastei uma fortuna. Nossa, eu conheci ali na Augusta. Na Augusta. E aquilo era uma fortuna, porque tinha escola, tinha estúdio, Sim. Tinha departamento A, tinha departamento B, tinha de tudo. Tinha uma mesa com 10 telefones que custava uma fortuna. Isso, se vender só os telefones já pagava uma agência hoje. E o que é legal... É que eu não quero falar sobre mim, mas é importante como a gente está falando sobre o mercado, né? A gente não compara o que a gente está vivendo. Naquela época hoje. eu tinha uma LP chamada Linha Privada em cada redação do prédio da Abril. Tinha 10 revistas, eu tinha direto. Como a dificuldade de comunicação era muito grande, eu mandei instalar. Tinha 20 telefones na minha mesa. Olha que incrível. A manequim tirava... Gente, isso é uma história que eu nunca saberia que aconteceu. Tá vendo, Rubinho, que a gente tem que saber? Tá vendo com esse papo de podcast aí vai desvendar um monte de coisa muito legal, né? Então eu tinha uma LP para cada redação, porque eles queriam... Quem você tem aí? Porque
o que era legal é assim, ninguém me dizia o que elas queriam. Eu tinha uma credibilidade tão grande, eu falei assim, quem você tem para fazer minha capa? Isso, olha que coisa. Eu falei assim, separa a Fabiana Scaranzi, separa a Maria Eugênia, separa... Hoje o cliente fala, olha, eu tenho 5 mil para fazer um e-commerce e tudo isso, manda quem você tem. Olha, essa menina eu só posso por 6. Olha, eu não vou pegar que meu budget é 5 mil. É assim. O cliente não discute, ou seja, ele se coloca numa posição de comprar uma menina abaixo do valor para entrar dentro da verba dele. Ao mesmo tempo, hoje o grande trabalho do mundo é e-commerce da Zara. O e-commerce da Zara, ele paga as melhores modelos do mundo para fazer. Depois você dá uma olhada quem são os modelos que fazem. Só tem modelo grande, porque eles não perguntam, eles vão atrás das linhas mais importantes para fazer o e-commerce. Então não existe mais campanha. Entendi. A campanha já é o e-commerce, tudo é feito ali na internet e as mídias em papel e tudo isso, todas as mídias que a gente estava acostumada, elas não têm mais o mesmo valor. Mudou, né? E aí casa a mídia social. O cliente chega e fala assim, olha, eu quero que ela faça campanha, mas eu quero também que ela divulgue na rede social dela. E ele paga por isso. E se ele não pagar por isso, a menina faz a campanha, mas não divulga na rede social dela. Então, é um caminho. E as pessoas falam assim, não, a internet vai matar os modelos. Não, a internet vai dar para os modelos mais poder. Ela amplia o mercado Então, nesse primeiro momento, o cara compra uma influencer qualquer, mas no futuro ele vai querer uma mulher bonita ali também. Sim, sim. Não tem nada que supere a beleza. E outra, cada uma delas tem seu público. Ninguém mais hoje está sozinho. Está todo mundo trabalhando para ampliar o seu, como é que chama? Para monetizar, não. Hã? Você quer falar? Não. Pessoas que acessam, que ela tem... Os internautas, não. Por exemplo, você que está curtindo, coloque aí curtir, compartilhar e comentar. Isso. Tá? Faça isso. Faça isso. Que é o que vai, que é o que todo mundo tem. Um outro segredo... deixa eu contar também. Se você tiver uma sugestão de alguém que você queira que seja esse bate-papo aqui, passa a sugestão aqui, a gente vai atrás. Eu sugiro, vamos entrevistar a Regina Guerreiro. Regina Guerreiro. Eu acho que você devia procurar. Eu não tenho, eu te dou o contato. Não, bacana, mas tá no meu plano de fazer tudo isso. É gente que faz parte desse processo. Os maquiadores, os cabeleireiros, produtores, tudo que é influenciadores de moda. Eu conheço o Ricardinho, né? Ele faz roupa masculina, maravilhosa. O Ricardinho de Almeida. Uhum. Eu conheci ele muito antes dele ter. Dá um recado para o Ricardinho também. Se um dia ele ver, você sabe que eu quero bater um papo Eu contigo. acho que é muito necessário, assim, esse podcast é muito interessante porque ele conta o que está acontecendo hoje e de onde a gente veio. Então, são poucas pessoas que têm um histórico. A moda, ela é never look back, né? Você nunca está olhando para trás. Mas não olhar para trás significa que você não construir história e não respeitar os processos como chegou aqui agora, né? Perfeito. Hoje tem um cara que abre uma agência, 2 pessoas pegam um telefone e um computador e trabalha como agente. Não sei se ele vai ser bom ou ruim, mas ele não enfrenta a necessidade que a gente tem. Mas presta atenção, isso não é o atrativo hoje. Não. O atrativo é você abrir uma agência, vender book e ganhar mais dinheiro. Tem altas histórias aí de gente que anunciava na televisão, cobrava book, não vendia ninguém para nenhum comercial e ganhava 1.000, 2.000 por cada book que ele vendia na rua. Até hoje as pessoas se dão ao luxo de achar e conectar, fazer book com uma carreira de modelo. Gente, para você ser um modelo é uma outra história. Então, mas ninguém... Bonito todo mundo é, mas quem pode ser modelo são algumas pessoas. Então, mas ninguém sabe disso. Porque eu estou cansado de todo encontrar dia a gente tem que repetir isso. Todo mundo me pergunta, alguém que sabe que eu sou conhecedor do mercado, eu falo assim, você vai encontrar muita gente que vai arrancar seu dinheiro. E eu conheço muita gente que falou, Rubinho, eu fiz um book. Eu falei, você gastou dinheiro. Se você quiser um book para guardar da tua filhinha, do teu filhinho para posteridade, você está perfeito. Agora, se você esperar que eles vão te vender para algum, não vai. Porque eles venderam o teu book, você já pagou, esquece. Eu conheço de conhecidos, gente que fazem só isso. E você sabe o que é o pior disso? É que muitas vezes as pessoas vendem book para pessoas boas, que poderiam ser modelos, essas pessoas se desiludem e não procuram uma agência de fato. Perfeito. Que vai achar que tudo é trambicar. Aquela relação, elas não têm acesso. Quando eu montei a Central Escola, porque tinha Central Escola, Central de Modelo, Central Academia, porque era central. Lá era o
ponto crucial do meu marketing da Central de Moda, só tinha mulher bonita. Ah, eu quero ir numa academia, na Rua Augusta, Espação. Ah, é lá que eu vou fazer. Esse marketing... Você fez uma academia? Fiz, tinha uma academia. Gente, e você um dia estourou e jogou tudo Joguei pro tudo alto. pro alto, juro por Deus. E ainda tinha o Cláudio Lazarotto, que tinha uma academia chiquezésima não é chiquezésima, chiquérrima. É isso? Chiquezésima deve existir Da- também. da- Vamos lá depois olhar. A gente fica olhando as pessoas falando, né? Na Galeria do Preto, top, lá na cobertura. Ele falou, Rubinho, eu não acredito que você tem uma academia aqui, eu tô ferrado. Ele gastou uma fortuna. Passou um tempo e falou assim, pega essa academia para você administrar. Eu falei, deixa comigo. Tinha 2 academias na Rua Augusta. Nossa, que incrível. Era só loucura, eu só fazia loucura. E era loucura mesmo. Enfim, de qualquer forma, o mercado hoje está muito mudado, ele está... Eu tenho estudado tudo isso, eu tenho estudado como funciona esse podcast, por exemplo, não tem muita coisa de fashion. Agradeço a você por ter vindo, a gente ter esse papo agradável, saber como está funcionando o mercado, abrir a visão das pessoas, porque o que acontece? É um mercado que é fascinante para todo mundo. Continua sendo. Continua sendo. Então é um podcast que eu tenho você como referência, né? O Serginho, né? Tem quem mais? Tem a Solange Ribeiro, você foi amigo dela? Pantera, Solange Ribeiro? Sim. Solange Ribeiro eu conheci, nunca trabalhei com ela. Pantera, conheci. Não, Pantera acho que não. Não. Eu tenho uma história de uma modelo que uma hora eu vou contar no meu que eu tirei ela da agência do Bernard e ele vivia correndo atrás das minhas modelos. Lógico. Tentava tirar. Eu falei, o que esse cara está correndo atrás das minhas modelos se ele tem gente bonita que ele pode fazer? Aí você foi lá e pegou uma dele. Aí eu peguei uma dessas só para provocar, só para dizer assim, sou ou não sou? Aí eu tirei ela de lá, você vem trabalhar comigo? Da noite pro dia ela virou top. Hoje ela tem uma agência, talvez ela nem saiba dessa história. Hoje ela tem uma agência top aí. Sério? Depois eu te conto em off. Olha, ele conta. Mas é um capricho meu, eu fiz isso de capricho. Incrível, incrível. Mas assim, eu acho, assim, é isso que eu te falo, assim, o Brasil, ele não conta o histórico do que aconteceu na moda. E a moda é muito, existe muito preconceito, né, o que a moda faz. Mas o trabalho que você fez e que a gente faz é um trabalho que a gente deu vida e existência para tantas pessoas, independente de onde elas foram. Eu fico feliz que você é uma dessas percussoras, né? Eu fico feliz. Bom, se você não tivesse me dado a oportunidade, talvez eu seria lá advogada em Brasília fazendo alguma coisa, mas não seria. Que legal, sério. é maravilhoso, é maravilhoso. Eu me lembro quando eu fui te visitar na tua agência, você fez uma festa. Eu fiquei, nossa senhora. Eu falei, nossa, tudo isso para mim. Eu fiquei, nossa. Porque as pessoas novas, né, assim, elas não sabem de onde vem. Então, quando você acha alguém que conta a história, as pessoas ficam fascinadas, porque se você pega as pessoas jovens, né, a gente sempre trabalha com pessoas jovens na agência, e se você senta lá e for contar essas histórias, as pessoas vão ficar chocadas, porque tem gente que já chegou ao mundo e já não existia mais telefone fixo. Agora você conta essa história de que tinha um telefone em cada redação. Nossa. Era LP, não era linha telefônica, porque a linha telefônica era caríssimo. Gente, caríssimo. E a redação de uma revista era um andar de pessoas trabalhando. Hoje, a redação de uma revista é um cara que manda para outro cara, que imprime a revista está pronta. O meu sócio é dono da Numero, junto com o Giovanni Frasson, que trabalhava na Giovanni Frasson, lembro, nossa, da Vogue, trabalhava na Vogue. Sei lá, 4 pessoas, o restante são pessoas contratadas que trabalham em volta, mas assim, não existe mais uma redação de um andar. Talvez, quem sabe a Vogue. De revista? Não existe mais. E aí a Abril tinha um prédio de editora. A gente ia para Abril, perdia o dia indo nas agências, nos andares vender as modelos. Eu me lembro que eu fiz um teste, eu peguei a Doris, peguei na mão dela e falei, era novinha, não tinha, era da Joyce. Eu falei, tenho 2 modelos aqui para você, que era a Valéria Monteiro e a Doris. Bom, levei as 2 para a agência. Aí eu falei assim, eu vou lá na Abril para ver se eu sou bom mesmo nisso aqui, para ver se eu estou dentro do que eu espero. Do enquadramento, né? Eu levei na Doris, se eu tenho esse gosto, se eu tenho esse feeling, né? Saí de lá, fui na Abril, visitei todas as redações, saí de lá com 4 capas e mais 2 ou 3 editoriais. Nossa. Aí eu voltei para a agência e eu pensei, falei assim,
Ah, é sacanagem, não tem graça. Ela é bonita, ela já é linda. Eu quero levar uma outra pessoa. E conseguia. Tinha gente do meu book que levava gente que não fazia parte do meu cast, que eu não conhecia, e elas viravam modelo Porque porque. daí você já tinha uma, como é que chama? Você já tinha uma tradição sua, já tinha um respeito Exatamente. do Ah, eu sou da mercado. Central. Opa, se é da Central, vem pra cá. Isso. E sem eu saber quem era modelo. Eu ficava bravo com as minhas modelos, com as minhas bookers, porque, poxa, eu preciso conhecer, né? Eu preciso saber quem é, para admitir dentro da minha agência. Mas isso é o mal de crescer. Ué, você cresce e vai acontecer esse tipo de Ah, coisa, aconteceu né? bastante, aconteceu bastante. E muita coisa. Então, e hoje as seleções são feitas, a maioria via internet, as pessoas mandam fotos, a gente já vê essas pessoas antes de marcar na agência. Depois da pandemia, né, muita gente, a gente entrou naquele processo da pandemia que ninguém via presencial, então hoje em dia a gente chama no presencial quem já foi visto na internet, a gente já viu, Entendi. mandou uma foto ou alguma coisa. Mas eu acho que falta isso, falta o glamour. Falta bastante coisa. Mesmo no editorial. Eu não sei se isso vai voltar, viu, Liliana? Não sei se isso volta. Sabe que eu assisti um especial muito importante falando que as grandes confecções, o dinheiro que elas mais perderam, os grandes estilistas do mundo inteiro, foi quando as pessoas pararam de trocar de roupa da noite para o dia. Ou seja, uma roupa para trabalhar e uma roupa para sair à noite. E aí me lembrei dessa história que a gente acabou de falar, de quanto as pessoas eram bem vestidas, né? As pessoas vinham vestidas de manhã porque tinha um evento à noite, não o contrário. Sai do trabalho e vai para o evento que está acontecendo, né? Eu acho que é difícil você falar em glamour quando as pessoas vestem jeans e camiseta. É muito complicado. Eu tenho um conceito bastante peculiar nesse sentido, porque eu acho que roupa de academia é de academia, mas isso é para mim, eu não posso criticar ninguém. Ai, gente, né? Tênis é para mim academia, é moletom, é um shorts, uma camiseta. Na rua, é aquilo que eu te falei, na rua eu não saio desse jeito. Com outra roupa, eu ando assim. Sim. Mas é meu prazer, é minha vontade. Tanto é que todo mundo onde eu moro fica de olho. Eu tenho até apelidos lá, né? Da região lá. Agora, assim, minha pergunta ao entrevistador: você acha que as modelos são mais bonitas hoje ou antes? O que você acha, como agente? Então, não é uma questão de ser bonita, é uma questão de mercado. Mulheres bonitas tem em tudo quanto é lugar. Apesar que eu acho que é difícil achar. Eu acho difícil. Eu sou muito exigente para beleza. Entendeu? Sim. Muito, muito. É meu perfil em cima da formação que eu tive. Então eu não perco isso nunca. Então as mulheres bonitas existem. Só que hoje existe que é o seguinte, tá? Eu não posso falar muita coisa porque tem muitos critérios que elas são bonitas, mas perderam a beleza. Perderam. Você olha e você fala assim, nossa, é tão linda, mas é algo que não está legal aí. Você entendeu? Em cima do visual todo. E assim, um assunto que eu acho que é importante a gente abordar é essa coisa do fato da diversidade, né? Que antes existiam homens e mulheres. Perfeito. Os homossexuais tinham que fingir que eram homens. Né? Puxa vida. E eu tinha bastante. Eu tento explicar às pessoas, mas eram tão elegantes, os caras eram tão legais, sabe? Quando eu era modelo, eu carregava essa pecha de gay. Pela minha postura, eu carrego isso até hoje. Esse cara aí. Aí eu tento falar para as pessoas que as pessoas fingiam que eram heterossexuais para mas nem precisava. Agora a própria televisão, agora a própria publicidade. Eles vendem essa sexualidade. Sim, essa diversidade. É verdade. Você entendeu? Isso é verdade. Então isso influi muito no glamour que a gente fala. Eu tenho várias modelos trans e isso era uma coisa que não existia nos anos 90 e antes disso era uma coisa incabível de ter, né? Trabalho. As modelos pretas. Gente, cada agência tinha uma modelo preta, você não tinha. Hoje a gente tem casting. Então, hoje você vê, por causa da internet, você vê. Hoje você não pode, por causa. Nossa, a gente vai entrar num campo complicado, né? Vou fazer rapidinho. Uma mulher que é obesa. Né? Os corpos. Mas você sabe o que eu acho importante? Porque isso valida tantos problemas que a gente passou das pessoas que eram anorexas e tudo isso porque queriam ser aceitas pelo corpo que tinha. Mas aí, para mim, vai tudo no mesmo lugar. Se você sabe carregar aquilo que você tem, como é que você se apresenta? O que as pessoas não entendem é isso, que para você ser sucesso,
não é só importante a aparência, é muito importante quem você é como Quem você é, personalidade. como personalidade, né? Você pode ser uma modelo curves, você pode ser uma modelo transgênero, você pode ser o que você decidir, mas você tem que ser autêntica, porque as pessoas vão descobrir na sua mídia social, onde elas entram, se você realmente é isso. Então, quando você fala, Liana, eu sou o Rubinho, quando eu estou aqui, ó, eu vou no mercado, eu sou assim. Então, a sua personalidade como quem você é está definida. Perfeito. E o adolescente, ele está num período de definição de personalidade. Então, se o que ele traz não for autêntico, não reverberar na comunidade, ele não tem sucesso. É o que eu estava falando para ele, eu tenho conversado bastante com ele está aprendendo bastante comigo, estou adorando, porque ele tem uma certa influência onde ele está, no meio dele. Comigo, ele está vendo como eu lido com as pessoas, todo o tratamento que eu estou dando de educação, de atenção, né? De falar bom dia, de falar boa tarde, de você cumprimentar as pessoas. Ele não estava ligado, ele está começando a ficar ligado agora. Sim. Então eu estou passando para ele, porque essa garotada ela é muito influenciável em cima de modas, que nem é da onda delas, mas elas são influenciadas, elas querem se... A moda reflete a juventude. Perfeito. Eu acho que é isso, a moda é o novo. Mais do que a arte, eu acho a arte muito elitista. Então a moda é barato. Você vai ali, compra uma camiseta do estilo que você quer, você está se identificando já como... está fazendo arte. Muito bom falar com você. Também, adorei. Você quer falar alguma coisa? Não, acho Passa que... um recado acho que assim bacana. Acho que é importante o trabalho que você está fazendo. Eu me identifico muito porque as pessoas têm que adquirir uma cultura do que é moda, mas do que é o mercado de modelos, o que é o mercado das pessoas que trabalham nesse mercado, né? Os fornecedores, a gente fala que a gente é fornecedor de mão de obra. A modelo é uma mão de obra do trabalho e ela carrega em si tudo o que aconteceu em volta e ela identifica um tempo. O Brasil é um país que o que ele mais exportou não foi estilistas, o que ele mais exportou foram modelos. Significa que o nosso trabalho é bem feito. O nosso histórico para construir é bem feito. E... Ela acaba dando imagem, ela acaba dando uma marca, ela dá uma classificação no produto. Quando a Gisele Bündchen atravessou as Olimpíadas e desfilou, aquilo ali foi muito marcante para a moda, porque disse, olha, modelo é um objeto de exportação, uma coisa que a gente tem orgulho de ser. Eu digo da Gisele, mas gente, assim, a gente tem modelos que são tão ou quanto mais importantes que ela, mas eu estou dizendo porque é importante ver até onde pode ir uma pessoa que se determina a ser modelo e é aceita pelo mercado. E é isso que a gente tem para oferecer, é isso que você fez, né? Perfeito. Inclusive dar dicas para ela, comportamental, disso, daquilo. Sabe, que eu acho fundamental. Senão a gente se perde e as coisas ficam largadas. Você tem uma responsabilidade, eu adoro o que você está fazendo, porque... É o que você fez. É o que eu fiz e eu fico feliz por ser você. Sim. Você entendeu? Que você tem essa cabeça, você tem essa mentalidade. Porque é gostoso conversar com você. Eu vou chamar assim, é um privilégio falar com você. O meu também. Porque o universo se abriu para isso. Eu tenho uma lista de pessoas e você é minha primeira, você é minha especial convidada para participar desse bate-papo que eu achei maravilhoso. Eu acho muito importante a gente construir a nossa história e você falar dessa coisa que você fez, que foi um momento histórico muito importante na moda. É importante você considerar isso e não perder essa importância pelo que é hoje, mas considerar o que foi e existiu. Houve um tempo em que você fez a história mudar e isso não pode ser desconsiderado. E o que é legal assim, eu não perdi essa linha. Eu não perdi. Eu conheço tanta gente que saiu dessa área, que está fazendo cada um o seu trabalho, ocupado no que está fazendo. Eu falei assim, que maravilha, que não tem ninguém fazendo o que eu estou fazendo. Sim. Não perdi esse pique ainda, né? Não perdi esse sabor da moda, do glamour, de gente bonita, de gente elegante, sabe? Comportamental. É um monte de coisa bacana nesse pacote todo, que eu sou fascinado. E o podcast pintou como uma forma de mostrar para o mundo como é que isso funciona.
O mundo gosta de moda, o mundo gosta de ser bonita. Isso. O mundo aprecia a beleza. Aprecia a beleza. E todo mundo é bonito. Não tem jeito. Ah, Rubinho, você falou que aquela pessoa, você está enganando, mas ela não é bonita. Eu falei, ela se sente. O problema é meu e dela, não é seu. Não é só isso. Se você pegasse e cuidasse dela, você faria ela ser vendável. Perfeito. Porque no final é isso. Isso. O que a gente faz é pegar isso aqui, ó, é bonito, vamos fazer isso aqui. Você sabe que tem gente que não é tão bonita fisicamente, mas o charme dela, a postura, o comportamento dela é maravilhoso. É. Você fica encantado, que é isso que você fala, que é o lado exótico da pessoa. Isso, Então não é só beleza. Tinha a Bella Hartfield, por exemplo, a gente está encerrando, já está continuando aqui. Se deixar que a gente fica o dia inteiro. A Bella Hartfield, ela era uma pessoa simples, linda, maravilhosa, mas simples, ela não tinha assim, era toda recatadinha. Nossa, que linda que era. Quando ela ia fazer a foto, ela explodia. Né? Nossa, era e outras ainda que eu lembro. Nossa, era uma coisa maravilhosa. É isso, muito obrigada. Lili, muito feliz. Bom te ver, tá? Gente, obrigado, acompanha aí. Compartilhem o máximo que vocês puderem para isso aqui fazer sucesso. E dê sugestões de pessoas que vocês querem que seja esse papo gostoso e amável aqui. Vou mandar uma lista, viu, Rubinho? Tá legal, pessoas. Vai ser um prazer. Trabalhar dessa forma vai ser maravilhoso. Abraço, bom dia para vocês.